Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre uma decisão do STJD envolvendo o Bruno Henrique. Quero falar também sobre Carlos Alcaraz. Já tá na hora do Everton exercer o direito de compra? Quantos jogos o Alcaraz fez? Já garanto para vocês que ele fez 11 jogos, mas já cumpriu a meta pro time do Everton ser obrigado a comprá-lo? Também quero falar com vocês sobre uma resposta que eu consegui de dentro da Gávea sobre a questão dos ingressos, se vai baixar, se não vai baixar. Ó, novidade para você, hein? Então fica até o final do vídeo para você não perder nada. Aproveite e se inscreve aqui, siga a gente nas redes sociais. A gente está participando mais uma vez do prêmio IBEST de jornalismo esportivo. É o 4º ano que a gente está nessa parada. Só que a gente nunca consegue passar para a última fase, porque a gente é muito forte aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais nem tanto. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais que estão aparecendo nesse exato momento aqui na telinha, para a gente conseguir chegar na última fase do prêmio IBEST, que é muito importante para a gente, abre portas e pode até, quem sabe, fazer com que a gente acompanhe o Flamengo diariamente em loco, ou seja, junto do Flamengo nos jogos no Ninho do Urubu, ou seja, as possibilidades são muitas. Então dá essa moral pra gente, siga a gente nas redes sociais. Tá achando não? Tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas tá também no comentário fixado e na descrição da Mais Ágil. Sabe por quê? Porque a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, o que te ajuda a ter uma grana extra para resolver os seus problemas. E tem mais, hein? Clicando no link que está na descrição e no comentário fixado, falando que você chegou na Mais Ágil através do Resenha Rubro-Negra, dos canais do Fabrício Lopes, você ainda pode concorrer a um manto sagrado lindão, lindão, lindão. É só falar para eles, ó, tô vindo por causa do Fabrício. E aí você vai concorrer ao sorteio de um manto sagrado. E além de conseguir essa graninha que você tanto precisa, ainda pode conseguir um manto sagrado. Então olha aqui, ó, 55-99212-9983 ou clica nos links para falar com um dos atendentes da Mais Ágil. Pessoal, vamos começar então pela questão do valor dos ingressos, tá? É uma novidade, uma apuração que eu fiz que eu consegui de dentro do clube hoje. É importante eu salientar também que quando eu falo sobre alguma coisa polêmica ou algum problema que está acontecendo no Flamengo, seja com relação ao Bruno Henrique, a questão dos ingressos, primeiro eu tento apurar e aí eu trago no vídeo a versão do clube e depois eu dou a minha opinião. Tem gente que, enquanto eu tô falando a versão do clube, já tá me julgando achando que eu concordo. E enquanto eu tô apenas passando a informação. Depois eu dou minha opinião. Não tem como dar opinião antes de passar a informação, né? Então, gente, esperem até eu terminar o assunto para vocês poderem comentar. Senão vocês acabam cometendo injustiça comigo. E hoje de manhã aconteceu isso um montão de vezes, tá? Então vamos lá, eu vou ler para vocês, vai aparecer aí na telinha. E eu vou ler para vocês aquilo que me foi passado hoje pela manhã, fechou? Então vamos lá, preste atenção aí. Os setores ficam fechados porque se abrirem tem que ter um maior número de pessoas trabalhando, bares funcionando, elevadores, enfim, o custo da operação. Quando você fecha um setor, você economiza. Se você espalha a torcida pelos setores, o estádio inteiro tem que funcionar e a sua margem vai cair. Porque o setor leste é o primeiro a fechar, ainda que ele fique na frente da imagem das câmeras de TV. Porque o setor sul tem ingressos mais baratos que o leste. Então, fechar o sul seria ruim. No caso do jogo contra o Juventude, era algo fora da curva, porque era um jogo muito menos atrativo e tinha menos gente. Bom, pessoal, foi isso que eu consegui então dentro do clube. Vocês viram que tinha erro de português, faltava pontuação. Eu deixei na íntegra, do jeito que eu recebi para vocês entenderem como pensa a diretoria no caso dos ingressos caros. Minha opinião, tá errado. Se você perde dinheiro, que você compense de outro lugar. O que não pode é não ter a torcida dentro do estádio. Agora eu vou pedir para você opinar, desde que você já tenha visto tudo, inclusive minha opinião. Valeu? Opinem aqui, por favor, sobre o texto que eu trouxe para vocês de dentro do Flamengo. Pessoal, bora falar um pouquinho sobre o Carlos Alcaraz.
Pois é, como vocês sabem, o Carlos Alcaraz foi emprestado ao Everton da Premier League. O Everton está na 13ª colocação do campeonato inglês. E o Everton tem até o final da temporada para decidir por pura e livre, espontânea vontade se vai ficar com o Carlos Alcaraz ou não. Agora, se o Carlos Alcaraz alcançar o número de 6 jogos como titular do Everton, aí não é de livre e espontânea vontade mais não. Aí o Everton é obrigado a comprar o atleta. Como que está a situação do Alcaraz hoje? Até o momento, desde que chegou na equipe, finalzinho ali de janeiro, ele realizou 11 jogos. Desses 11 jogos, 7 ele saiu do banco de reservas e foi para a equipe principal. 4 ele entrou jogando, ou seja, dos 6 jogos que ele tem que fazer como titular, até agora ele já cumpriu 4. Faltam 2 jogos para ele conseguir a meta que o Flamengo precisa para obrigar o Everton a comprá-lo. Quantos jogos faltam para o Everton até o final da temporada? Faltam ainda 6 partidas para o Everton até o fim da temporada, ou seja, em 6 partidas ele tem que entrar 2 vezes como titular, que aí Zé Fini tá resolvido o problema. Fabrício, então o Flamengo vai ganhar uma nota preta, 20 milhões de euros, 18 milhões de libras, é isso? Neca de Pitibiriba. Essa grana do Alcaraz, ela entra para pagar a equipe que o Flamengo comprou. Então, essa grana, ela não para nos cofres do Flamengo. Ela bate e volta para a Inglaterra, porque, não sei se você se lembra, nós compramos o Alcaraz lá atrás. Então, a gente não teria essa verba toda disponível para a gente poder utilizar agora. É claro que o Flamengo comprou o Alcaraz parcelado. Então, o financeiro do Flamengo pode optar por ir pagando as parcelas do Alcaraz e usar essa grana que vai entrar para contratar jogadores. Pode? Claro que pode. Há que se saber se o Flamengo vai fazer isso, se tem condições financeiras para isso, se não tem obrigações financeiras vencendo urgentemente em curto prazo de tempo. Se não tiver, o Flamengo vai poder negociar essa grana que está recebendo e ir pagando o parcelamento do Alcaraz. O que vocês fariam? Pegariam essa grana e já repassariam para a equipe que o Flamengo comprou o Alcaraz, ou continuaria pagando parcelado o Alcaraz para outra equipe e aproveitaria essa grana para reforçar a equipe rubro-negra? E já pergunto também, onde, em qual setor você reforçaria o Mengão queridão? Eu fiz essa pergunta aqui no nosso canal. Olha, gente, se eu fosse vocês, eu ficava sempre espertinhos naquela parte de postagens aqui do nosso canal, porque vira e mexe, eu posto alguma coisa lá pedindo a sua opinião. Espia só, eu perguntei onde, em qual posição, se você estivesse na cadeira do José Boto, você priorizaria para reforçar o Flamengo. Até o momento, nós tivemos 6,1 mil votos. 18% responderam que reforçaria o ataque, 12% a defesa, 69% reforçariam o meio de campo e 2% escolheram citar uma outra posição para poder reforçar o Flamengo, especificamente uma lateral, direita ou esquerda, especificamente um volante ou meia, um centroavante ou um ponta, mas as pessoas, 40 pessoas responderam contexto aquilo que elas pensam que deveriam ser feitas. Dá uma espiadinha lá, vota e aproveita e me responde aqui como você reforçaria o Flamengo na janela que vai vir daqui a pouquinho. Lembrando que tem uma janela antes da janela de verão, que é a janela do Super Mundial de Clubes. Me dê aí a dica de como você reforçaria o Flamengo. Nação, o Rossi revoltou a torcida do Vasco. O Rossi, goleiro do Flamengo. Mais cedo, eu postei para vocês nas nossas redes sociais a fala do Rossi sobre o jogo de amanhã. Ele estava fazendo uma perspectiva sobre o jogo contra o Vasco. E espia só o que ele falou que revoltou tanto os vascaínos. Acho que estamos num momento bom, as coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande, mas ainda com a definição que o jogo vai ser
mando deles, mas um jogo no Maracanã, nossa casa, com também nossa torcida, então muita expectativa boa para o jogo do sábado. Viram só, pessoal? A princípio parece uma declaração inocente, mas o que revolta os vascaínos é o fato dele falar que apesar do manto ser do Vasco, o jogo é na casa do Flamengo. Aí acabou, patrão, aí acabou. Mesmo os vascaínos dizendo que o Maracanã é a casa deles também, porque é o estádio que foi construído com dinheiro do povo todo, de todos os torcedores, ainda assim eles reconhecem que a superioridade rubro-negra em cima dos cruz-maltinos no Maracanã existe. E por isso, vocês estão vendo agora na telinha a revolta dos caras com a declaração do Rossi. Já começou bem o clássico, já tá pimentado, já tá com aquela, com aquele espírito de clássico, é o clássico dos milhões. E olha só, eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas preocupadas com o jogo de amanhã. Eu não vi essa preocupação no Campeonato Carioca. No Carioca, o que as pessoas diziam é que a gente atropelaria o Vasco, venceríamos com folga. Por que eu tô vendo tanta gente preocupada? Será que é porque o Verratti é artilheiro do Brasileirão? O time do Vasco, do Carioca pra cá, se acertou? Coloquem aqui nos comentários se você tá otimista ou se você tá receoso pro jogo de amanhã. Nação, chegou a hora de atualizar vocês sobre o caso Bruno Henrique, tá? É um caso que a gente vai sempre estar falando aqui com vocês até que tudo seja esclarecido, até que tudo termine, tá? O STJD tomou uma decisão sobre o Bruno Henrique. Vários representantes do STJD foram procurados pelos jornalistas de ontem para cá e os caras começaram a falar do que vai acontecer no processo do Bruno Henrique. Havia a possibilidade, inclusive, do Bruno Henrique nem jogar contra o Vasco, dele ser suspenso, uma vez que o STJD quer ver o processo. Isso mesmo, no futuro. Porque até o presente momento, o processo, a apuração feita pela Polícia Federal ainda não chegou nas mãos do STJD. Esse caso, ele vem acontecendo desde 2023. Chegou às mãos do STJD, mas aquilo que chegou às mãos do STJD não foi circunstancial o suficiente para que dessem uma punição ao Bruno Henrique no ano passado. Por isso o caso foi arquivado. Para eles reabrirem o caso, precisa de um fato novo que eles não tenham conhecimento, que não fez parte do processo nos anos anteriores, para eles reabrirem o caso e aí definir se suspendem ou não o Bruno Henrique. O Ronaldo Piacenti, que é o procurador-geral do STJD, chegou a dizer que é temerária uma suspensão agora do Bruno Henrique, sem que eles conheçam as provas da nova apuração da Polícia Federal. Só depois que eles tiverem posse disso, que eles poderão avaliar se será necessário suspender o Bruno Henrique ou não. Então, por enquanto, tudo normal na vida do Bruno Henrique, tudo tranquilo, claro, com a preocupação do que pode acontecer no futuro. Mas nada vai acontecer com ele enquanto o STJD não avaliar as provas da nova apuração da Polícia Federal. Caso hajam novidades ali, que o STJD entenda que comprometem o atleta e que seria necessária a suspensão dele para que as coisas pudessem ocorrer, eles podem suspendê-lo por 30 dias, já podendo prorrogar por mais 30, 60. Acima disso, o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tem que sempre ir colocando um empecilho a mais e comprovando em cima da defesa do Bruno Henrique que é necessário mais 30, mais 30, mais 30. E vale lembrar também que, se o STJD suspender o Bruno Henrique num dia, no mesmo dia a defesa dele pode entrar com recurso no STJD para ser julgado e liberar o atleta para jogar normalmente. Então, o caso do STJD definir por uma suspensão não quer dizer que o Bruno seria suspenso imediatamente. Ele ainda tem chance de defesa e a defesa poderia liberá-lo num recurso impetrado no STJD. Beleza? Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, é de graça, é importante. Esse ano eu queria ir um pouquinho mais longe no prêmio IBEST, para a gente poder melhorar a qualidade de tudo aqui, por você que sempre nos apoia. Então bora lá nas nossas redes sociais, vamos pilhar o Instagram, o TikTok, o Facebook, para a gente poder ser considerado para chegar na última fase. Quem sabe, portas se abrirão para nós,
para que a gente possa fazer uma cobertura ainda melhor, muito melhor, que eu sei que vocês merecem e estão aguardando há tanto tempo. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.